O que queremos do remake de Resident Evil 4? Para a empolgação de muitos, Resident Evil 4 está finalmente recebendo seu próprio remake. Aqui está o que os fãs querem ver e como a Capcom pode acertar. Resident Evil 4 Remake 1. No início deste mês, a Sony lançou seu mais recente State of Play com uma grande surpresa para os fãs de Resident Evil. A Capcom revelou que um de seus jogos mais icônicos e influentes, Resident Evil 4, finalmente estaria recebendo seu próprio remake. Com muitos rumores e altamente antecipado na comunidade de Resident Evil, o remake foi oficializado não apenas com um teaser, mas com uma data de lançamento em 24 de março de 2023. Embora a Capcom tenha, na maior parte, experimentado um sucesso incrível ao refazer entradas clássicas em sua icônica série de terror de sobrevivência, mais especificamente com os dois primeiros jogos, as coisas nem sempre foram perfeitas. Após o enorme sucesso do remake de Resident Evil 2 em 2019, a empresa tropeçou com a releitura de Resident Evil 3 no ano seguinte, deixando a maioria dos recursos exclusivos do jogo no chão da sala de edição. Agora que Resident Evil 4 está programado para um remake, muitos fãs esperam que ele permaneça intacto, com sua mecânica satisfatória e tão único mais uma vez servido em estilo deslumbrante através do impressionante re-engine da Capcom. Veja como Resident Evil 4 Remake pode agradar os fãs, mantendo o que tornou o jogo tão agradável. Não corte o conteúdo da história. Resident Evil 4 Remake lhe em um caminho. Uma das maiores críticas que os fãs tiveram com o remake de Resident Evil 3 foi que a Capcom cortou partes bastante substanciais de conteúdo do jogo original, incluindo uma seção inteira envolvendo uma torre do relógio. Esta área apresentava interações de personagens, quebra-cabeças e histórias que estavam faltando no remake, para a grande decepção de muitos fãs. Resident Evil 4 é um dos jogos mais longos de toda a série, com muitas primeiras jogadas com mais de uma dúzia de horas. Além disso, seu status icônico e os lançamentos frequentes da Capcom ao longo dos anos tornaram sua jogabilidade uma das mais amadas e memoráveis para os fãs, cheia de ótimos cenários que fariam muita falta se eles não fizessem o corte para o remake. Felizmente, a Capcom levou a sério o feedback da recepção do remake de Resident Evil 3 e manterá o próximo remake intacto. Modo Traga de volta Mercenário. Segredo desbloqueável do modo Resident Evil 4 Mercenários. Falando em conteúdo cortado, outra falha gritante do remake de Resident Evil 3 foi que ele excluiu um dos modos de bônus mais elogiados do jogo original, Mercenários. O jogo original apresentava um modo de ataque de tempo desbloqueável, onde os jogadores podiam escolher entre uma variedade de personagens e correr um desafio difícil, matando inimigos para ganhar tempo. Este modo foi um sucesso instantâneo entre os fãs e até retornou para jogos subsequentes, incluindo Resident Evil 4. De todas as iterações de Mercenários apresentadas nos jogos de Resident Evil, a versão de Resident Evil 4 se tornou uma das maiores favoritas dos fãs. Seus níveis cheios de tensão e a combinação de personagens heróis e vilões para escolher proporcionaram inúmeras horas de diversão para os jogadores, muitos dos quais ainda desfrutam do jogo original até hoje. O remake deve incluir o modo Mercenários e, como forma de animar os fãs, pode até expandir o original. Expandir o modo de caminhos separados. Modo secreto desbloqueável de Resident Evil 4 ADA. Quando se trata de conteúdo desbloqueável pós-jogo, poucos jogos podem igualar a variedade e qualidade de Resident Evil 4. Juntamente com o modo Mercenários, os jogadores também podem desbloquear uma história secundária de bônus depois de completar o jogo principal, que apresentava a personagem favorita dos fãs Ada Wong como personagem jogável. Este modo, Separate Ways, permite que os jogadores vejam o que Ada estava fazendo entre seus encontros com Leon durante a campanha principal. Ada tem sido uma das personagens mais interessantes e divertidas da série, com suas tendências de agente duplo e estilo de combate capaz. O remake tem uma ótima oportunidade de não apenas trazer de volta esse modo divertido, mas também expandi-lo como um serviço de fãs.
Em vez do caso bastante curto que é agora, a Capcom poderia apresentar o Separate Ways como uma espécie de modo organizado para o jogo, remixando locais de itens e ordens de arte para fazer uma verdadeira vitrine para a Ada como uma surpresa bônus para os fãs. Isso não apenas agregaria valor significativo ao remake, mas também traria novos conteúdos refrescantes para o jogo. Traga de volta o comerciante. O comerciante de Resident Evil 4 é a parte mais estranha do jogo junto com Ada Wong. Resident Evil 4 incluiu outro personagem misterioso que transcendeu até mesmo o status de favorito dos fãs para se tornar seu próprio meme, o misterioso comerciante. De longe, uma das partes mais estranhas do jogo, esse mercador mascarado aparecia periodicamente para literalmente abrir seu casaco e fazer negócios com Leon. Este sistema, que permitia aos jogadores vender tesouros valiosos e comprar ou atualizar armas poderosas, é um dos recursos mais amados de Resident Evil 4, que absolutamente precisa retornar para o remake. Com o personagem comercial de Resident Evil Village, o Duke, se tornando outro personagem favorito dos fãs, só faria sentido para a versão de Resident Evil 4 fazer um retorno triunfante na glória de alta definição. Embora seu retorno pareça ser uma aposta certa, até que os fãs ouçam suas familiares falas: o que você está comprando, o que você está vendendo, tudo é possível. Com sua mistura perfeita de terror, ação, drama e acampamento, Resident Evil 4 estava destinado à grandeza e se tornou um dos jogos de terror de sobrevivência mais icônicos e influentes já feitos. A Capcom certamente tem um alto nível para atender ao remake. Felizmente, ele pôde atender às altas expectativas dos fãs, mantendo o espírito do original intacto o máximo possível.